Então, como eu disse, eu sou o professor Marcelo Seco, vamos falar um pouquinho sobre contabilidade para a ESAF, né? Receita Federal, cargos de analista e de auditor, tá bom? Vamos passar direto para a apresentação. A ideia é dar algumas dicas para vocês, depois vou resolver algumas questões, tá? E se houver algum problema técnico, aí vocês vão comunicando, o pessoal vai me dando o alô aqui. No final, se der tempo, a gente vai responder as perguntas, se não, vocês podem me procurar depois no fórum, ou nos canais do Ponto, ou na minha página também, que está aí no material, o endereço. E eu sempre respondo, tá? Nos fóruns do Ponto eu respondo rapidinho, às vezes no Facebook posso demorar 1, 2, 3 dias, mas eu sempre respondo, tá bom? Vamos em frente então. Vamos lá então, pessoal. Isso aqui é contabilidade avançada geral, tá? Vamos dar início aqui. Vou falar um pouquinho o que é o nosso curso. Que curso é esse? É o curso que está sendo lançado junto com esse evento aqui, tá? Especificamente, o professor Marcelo Seco está com 2 cursos, contabilidade e auditoria. Então, o que eu faço, o que a gente vai ver nesses cursos, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou trazer o essencial da teoria, tá? Não é uma teoria longa, tá, gente? É uma teoria curta. E vou resolver muitas questões. Na verdade, eu resolvo todas as questões da ESAF, todas relevantes. Claro, questão que não tem relevância ou com algum problema ou que está desatualizado e tal, a gente não resolve, tá? O curso é focado na ESAF para os cargos de fiscal e de analista tributário, tá bom? Para a contabilidade a gente tem 16 aulas, tá? A duração média delas é de 2 horas a 2h30, por aí tem algumas que são 3 horas, então vai dar umas 36, 40 horas mais ou menos, certo? 9 aulas já estão gravadas e disponíveis lá para vocês assistirem, tá? Aí o curso de auditoria são 8 aulas, 3 já estão gravadas e disponíveis, tá? O que a gente vai fazer nesse curso? Nesse curso eu vou ensinar vocês como fazer a prova, gente. O que vocês têm que fazer. Não é ficar perdendo tempo, não é estudar da forma errada, não é querer ler livros e livros de teoria. Vocês vão aprender a fazer a prova de contabilidade, tá? E vão aprender a fazer a prova de auditoria. Tudo bem? É isso. Professor, como que eu faço prova de contabilidade? O que eu tenho que fazer? Contabilidade é um saco, gente. É um pé no saco estudar contabilidade. Não tem jeito. O que você vai fazer? Você vai ter que estudar os CPCs, tá? O que é CPC, professor? CPC é o seguinte, tem um órgão que chama Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Os CPC são os pronunciamentos desse órgão, são as normas, tudo bem? A gente vai estudar isso a fundo depois. Então, vocês têm que estudar os CPCs. Tem que ler um pouquinho da Lei 640476, que dá a base legal da contabilidade, que é mais explorada nos concursos, tudo bem? E você tem que resolver questões, certo? Resolver questões, resolver umas poucas questões, não, você tem que resolver milhares de questões, muitas questões, tem que resolver milhares de questões, tá? Você não aprende contabilidade rápido, tá? Então, por exemplo, você vai ver o nosso curso, vai, pronto, professor, fiz a aula, essa aula demonstrativa, fiz a aula 1, estou perdido, estou na aula 2, estou perdido, sim, graças a Deus, você está fazendo, você está perdido. Quando a gente chegar lá pela aula 5, você vai ter o conjunto da obra para começar a fazer, para começar a entender, tá? Então, a gente tem uma parte inicial onde se aprende tudo. Primeiro, vamos dar as normas básicas, depois a gente vai dar os conceitos essenciais, depois a gente vai ver como funciona a mágica da contabilidade, os lançamentos, como que surge o resultado. Quando você chegar aqui, mais ou menos na aula 5 ou 6, aí sim você vai poder começar a enfrentar quase todas as questões e a partir daqui a gente começa a ver os detalhes, tá? Mas é isso. Quem estiver fazendo o curso, não se desespere. Você vai demorar de 5 a 6 aulas para começar a ver o resultado, ok? Vamos lá, compromisso deste professor aqui para vocês. Resolver todas as questões relevantes da ESAF, todas, gente. Quando eu falo todas assim, eu vou indo para trás procurando questões lá, eu tenho o meu deadline em 2010, tá? Então a gente vem desde 2010. Já estou em 2016. 2017 ainda não temos questões, tá? 2015 não tivemos nenhuma prova de ESAF, então aqui nesse mês a gente vai resolver todas as questões. Professor, só questões da Receita Federal? Não, todas de qualquer concurso que a ESAF tenha feito de contabilidade, tá? E eu vou levar você do zero, tá? Você não entende nada de contabilidade e você vai fazer uma ótima prova. Vou passar? Não sei. Se você vai passar vai depender de outros fatores, da sua motivação,
da sua necessidade, do seu empenho, da sua disciplina. Eu vou falar para vocês de novo dos milhares de questões que você vai resolver, tá bom? Professor, quantos milhares? 2, 3, 4, 5? Não, meu caro, faz lá umas 10 mil questões, contando todas as matérias, claro, não só de contabilidade. Aí você está pronto para a prova, tá? Vamos em frente então. Isso aqui é um mapinha que eu fiz pra gente dos assuntos, aqui é só da Receita, tá? Na verdade é só de auditor, tá? Mas os de analista não diferem muito na parte essencial. Vocês sabem que o conteúdo de analista é um pouco menor. Então, falando um pouco sobre isso, por exemplo, professor, o curso serve para os dois cargos? Sim, serve para os dois. Tem todo o conteúdo de auditor fiscal e desse conteúdo vocês vão excluir 4 aulas. Eu aviso, quando chegar a aula não tem problema. 4 aulas são excluídas do conteúdo de analista, tá? Mas vendo rapidamente aqui, ó, o que a gente vê? Aqui estão eu separei uns assuntos macro aqui, tá? Coisas que são mais pedidas. Por exemplo, questões que versam sobre balanço patrimonial. Olha aqui, ó, 12%. Então tem que estudar muito balanço patrimonial, tem que estudar muito demonstração do resultado do exercício, você tem que estudar muito operação financeira, duplicata, debêntures, títulos, empréstimos, muita depreciação, imobilizado, recuperabilidade, tá certo? Aqui você pode também colocar dentro a parte do intangível, certo? E tem que estudar muito MAP. Gente, olha aqui, ó, toda a provinha cai questão sobre MAP, tá? A análise das demonstrações também sempre cai. Caíram 2, caiu 1, caiu 3, sempre cai, tá? Aqui, veja só, em 2012... Bom, 2012 foi atípico, porque nós tivemos o que aqui? Ó? Aqui nós tivemos 20 questões, aqui tivemos 30, aqui tivemos 20. Então, aqui o examinador se permitiu explorar um pouco mais. Então, ele foi fundo em alguns assuntos específicos do texto dos CPCs, tá? E pegou aqui também algumas questões da Lei 6404. Enfim, professor, isso aqui é uma lei? Não. Isso aqui é um guia para a gente ver. O que o curso vai fazer? Eu vou explorar todos os assuntos do edital, todos, tá? Com maior ou menor grau de detalhamento, de acordo com o meu feeling a respeito do que cai mais ou não. E vocês vão perceber isso, por exemplo, há aulas em que eu tenho pouquíssimas questões da ESAF, né? Por exemplo, se você pegar a aula de consolidação, nos últimos 10 anos a ESAF fez uma questão ou 2 de consolidação. Você vai deixar de lado? Não, ela está no curso, você vai estudar. Se você achar que é muito difícil, que tem pouco tempo, você pode deixar de lado, mas ela está no conteúdo programático do concurso de fiscal. Então, nós vamos ter que estudar a consolidação das demonstrações, tudo bem? Vamos lá. Agora, vamos mudar de assunto, vou falar um pouquinho para vocês sobre o fim, acabou, mais ou menos, né? Não acabou muito, dos princípios de contabilidade, tá? Então, o que acontece? A gente tinha aqui essas 2 resoluções, tá? Que tratavam sobre os princípios. E todo mundo que começava a estudar contabilidade para concursos perdia horas e horas, aulas e aulas, livros sobre princípios, porque sempre caem os princípios nas provas, certo? O que aconteceu? Com o processo de convergência, o que é o processo de convergência, gente? Lá em 2008, 2009 começou-se a falar isso, então finalmente em 2009 mudaram-se as leis, 2009, 2010, 2011 fizemos a convergência. Convergência do quê? Convergência das normas brasileiras para as normas internacionais. Então as nossas normas estão convergidas, elas estão de acordo com as normas internacionais. Por que isso foi feito, gente? Isso foi feito porque houve uma necessidade muito grande de empresas, devido à globalização, explorarem o mercado internacional, colocarem seus títulos e seus instrumentos patrimoniais no mercado internacional e, para isso, o investidor internacional quer que as normas sejam padrão. Ele quer que o balanço patrimonial divulgado por uma empresa brasileira seja igual ao balanço patrimonial de uma empresa americana, de uma empresa europeia. Porque ele vai olhar ali e vai saber que aqui XY é igual a XY, tá? Então, isso é o processo de convergência. Bom, na esteira desse processo, começou-se a alterar várias normas e tal.
permanecer nos princípios. Eu já falo para vocês que a norma básica desse processo para a contabilidade geral é o CPC 00. A gente tem uma aula que trata só dele. Só que traz a base, tá? É a estrutura conceitual básica, tudo bem? Aqui já não se falava em princípios, mas todos eles estavam de certa forma contidos aqui, tudo bem? Mas foi mantida a resolução. Agora, em outubro de 2016, publicou-se essa aqui, ó, NBCT-SP, Norma Brasileira de Contabilidade, Norma Técnica do Setor Público. Professor, contabilidade pública tem o que a ver com a gente? Não tem nada a ver com a gente. Mas essa norma aproveitou para revogar os princípios. Por quê? Porque o único lugar que os princípios não estavam ainda... Desculpe-me, o único local no qual os princípios eram necessários ainda era na contabilidade pública, porque as normas não estavam prontas. Com essa estrutura conceitual, eu revogo os princípios, tudo bem? Por isso que a gente esperou um pouquinho para revogar. Mas e daí? O que vai acontecer na contabilidade societária, que é o que nos interessa, é o que a gente chama de contabilidade geral, né? Contabilidade avançada, tá? Na verdade, essa divisão aqui é da banca, não existe isso, contabilidade é uma coisa só, né? E contabilidade societária é o que acontece no mundo real, são as normas que as empresas usam e que os concursos exploram. Então, legalmente, não existe mais, tá? Deixaram de fazer parte do arcabouço normativo contábil, não existe mais aquela resolução do CFC. CFC é Conselho Federal de Contabilidade. Não tem mais resolução com o enunciado do princípio, tá? Mas a sua essência, a essência dos princípios, continua a existir onde, gente? No CPC 00, Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade Geral, e na NBCT-SP-EC, Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade Pública, tá? Vocês vão ver que tudo está lá, tá? Continuam a ser observados pela contabilidade de forma indireta. Aqui nas leis, na 6404, na Lei 4320, que trata disso aqui, e continua em outras normas, em vários outros CPCs, no MCASP, enfim, então por ali. Os efeitos da revogação dar-se-iam a partir de 2017, então já está, a partir de 1º de janeiro último passado, já está revogado, tá bom? E o que vai acontecer nas provas, gente? O que vai acontecer? Bom, deve continuar a cobrança pelos examinadores. Por quê, gente? Primeiro, o examinador às vezes não se importa muito com a norma. Vocês vão ver durante o curso um outro caso que uma norma está revogada e a ESAF continua explorando. Há um caso em que a norma está revogada, a FCC continua explorando. Por quê? Porque ele tem valor doutrinário, tá? Então o examinador não precisa da norma porque a doutrina acolheu ali. Na verdade, como que nasce o princípio? O princípio não nasce na norma, tá? A norma é feita por conta da doutrina. Então a doutrina entende, por exemplo, que o regime de competência é um negócio XYZ. Então, cria-se o regime de competência e coloca-se o regime de competência dentro de uma norma, tá? E aí nós temos o princípio da competência. Quando você elimina a norma, você não mata a doutrina. O princípio de competência continua exigindo. E o regime de competência continua existindo, desculpe, o princípio continua existindo e o regime continua sendo exigido, tá? E vocês vão ver, por exemplo, que lá a competência é exigida na norma, a gente vai mostrar, tá bom? Aqui, ó, regras que os princípios traziam, quer dizer, os enunciados dele, ainda existem dentro dos CPCs, Contabilidade Geral, e do MCASP, Contabilidade Pública, tá? Algumas bancas não se importam com a revogação, não estão nem aí, não adianta entrar com recurso. Então, o que acontece? Professor, por exemplo, a gente tem uma aula lá sobre princípios, vou jogar aquela aula fora? Não, vocês vão estudar a aula, provavelmente é óbvio, a forma de cobrança vai mudar, eles vão parar de falar em princípio, não vão citar número de resolução e tal, mas a essência daquele conteúdo ali denunciado continua valendo, tá bom? Um exemplo que eu pus aqui para vocês, ó, uma questão recente, de 2016, da ESAF, do concurso da FUNAI. Era uma questão que tratava sobre os princípios. O que eu vou fazer? A questão de 2016, foi antes da revogação, tudo bem, mas eu já peguei uma questão da CESP sobre princípios pós-revogação, tá? Então, continua sendo cobrado. E aqui ele cita, ó, Resolução 750/93. Talvez não vá mais citar, mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa questão, da forma exata que ela está aqui,
ela poderia cair hoje, tá? Porque os princípios não existem na resolução, mas existem na doutrina. Então, por exemplo, pelo princípio da competência, as receitas são consideradas realizadas nas transações no momento da ocorrência do fato gerador, independentemente do recebimento. Perfeito. Esse aqui é o cerne do princípio da competência. E vocês vão ver lá que lá no CPC 00 diz que eu devo usar o regime de competência, tá? Regime de competência, que é o quê? É a tradução para a contabilidade do princípio da competência. Então, ele continua vivo. E o regime da competência, a gente vai estudar também, tem uma aula sobre isso. Ele manda que você reconheça o fato contábil no momento em que ele ocorre, tá? E não no momento em que entra ou sai dinheiro da entidade, tudo bem? Então isso aqui está certo, estava certo antes e continua certo hoje, tá? Mais uma aqui, ó. De acordo com o princípio do registro pelo valor original, a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores de entrada, considerando os resultantes de consenso com os agentes externos. O que são valores de entrada? É o valor que eu paguei, por exemplo, em uma máquina. O que é consenso? É o valor que o mercado aceita, tá? Ou imposição. Imposição dos agentes externos? Sim, pode ser, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, mas que pode ser bem prático. Ainda existe em alguns estados uma coisa que chama pauta mínima. Então, você não pode registrar uma entrada por um valor mínimo daquele lá. Então, ele é vendido por aquele valor e é reconhecido na entrada por aquele valor, tá? Praticamente está em extinção, mas ainda existe, tá? Então é isso, aqui tudo está certo. Isso não impede a variação, claro, entrou lá por uma máquina pelo valor de 100, depois vai ser depreciada, vai ser reavaliada, tal, a gente vai estudar isso com detalhes. Em função de fatores como o custo corrente e o valor presente. Bom, tudo isso estava no princípio do registro pelo valor original. E tá onde ainda existe? Isso existe de novo no CPC 00, onde eu trato de uma coisa que eles chamaram de bases de mensuração, tá? Então lá a gente vai encontrar essa mesma coisa. Existe uma base de mensuração lá que chama-se registro pelo valor histórico, que é o valor original, tudo bem? Então continua valendo, continua certo isso daqui, tá? Mais uma aqui, ó. O princípio da oportunidade determina que os registros sejam feitos com tempestividade, ou seja, no momento em que ocorre, com integridade, pelo seu valor completo. Gente, isso aqui estava no princípio. Não acabou, tá? Isso aqui está de novo no CPC 00, com características, tá? Características da informação, tudo bem? Então, ela tem que ser tempestiva, a informação, tá? E ela tem que ter representação fidedigna. Representação fidedigna, um dos aspectos da representação fidedigna é a integridade, tá? Então, continua valendo. Essa assertiva hoje estaria correta, tá? Apesar da revogação dessa resolução, que não tem nada a ver, tudo bem? Aqui, continuidade. Pressupõe que a entidade continuará a operação no futuro. Perfeito. E, portanto, a mensuração e a apresentação leva em conta essa circunstância. Gente, de novo, lá no CPC 00, no CPC 26, ele fala sobre a continuidade. Sempre que a empresa vai elaborar uma demonstração contábil, ela o faz com base no pressuposto da continuidade. Entendeu? Não se presume. Porque se ela tiver algum indício de que ela vai ter que liquidar, fechar ou parar suas operações, seja por vontade dela ou por falta de recurso, por exemplo, ela não pode fazer as demonstrações dessa forma, entendeu? Então isso aqui estava no princípio e continua nas normas, também está certo. O princípio da prudência impõe a escolha da hipótese que resulte em maior patrimônio líquido quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis. Esse aqui era a resposta, isso aqui está errado, tá? Por quê? O que era a prudência? A prudência diz que, princípio, né? Quando você tiver opções igualmente aceitáveis, né? Você tem que pegar a que dê menor patrimônio líquido e não maior, tá? Menor, tudo bem? Quando que acontece isso? Só quando eu tenho duas opções igualmente. Por exemplo, eu tenho um valor que tem que ser estimado, tá? E eu tenho duas estimativas válidas, feitas com métodos diferentes, mas ambas são válidas. Se são estimativas para um ativo, eu pego a de menor valor.
Se são estimativas para um passivo, eu pego de maior valor, de forma que o patrimônio líquido resultante dessa estimativa, que traz em si uma carga de incerteza, seja o menor, tá? Isso estava no princípio e ainda está nas regras, tá? Estudando CPCs, você vai ver que ele fala isso lá em determinado momento, tudo bem? Bom, dito isso, vamos fazer o seguinte, vamos resolver algumas questões, tá certo? Eu separei para vocês aqui algumas questões da prova de 2014, tá? Lá no material de vocês, nós temos 10 questões de 2014, tudo bem? Aqui eu só vou resolver 7, tá? Porque não teríamos tempo para todas, tá? Então eu resolvi tirar algumas questões que são apenas cálculos, mas lá no material que eu deixei tá explicadinho como resolve e a gente vai resolvê-las também durante o curso, tá bom? Vamos ver então aqui a primeira questão, prova de 2014 para fiscal. Vocês vão ver que não tem nada demais, não é um bicho de 7 cabeças, ok? Então vamos lá. O lucro obtido na venda do imobilizado e o resultado de equivalência patrimonial representam na DFC. Bom, o que é DFC? Demonstração dos fluxos de caixa. É uma das demonstrações obrigatórias, tá? Esses dois itens que ele colocou aqui, o que é lucro obtido na venda do imobilizado? A empresa tem lá imobilizado um caminhão, certo? Está registrado no valor contábil lá, pagou 1.000, aí depois teve uma depreciação de 100, mais uma depreciação de 100, resolveu vender, o valor contábil está em 800, certo? Eu pego e vendo esse caminhão por 950. Então, o meu valor contábil era 800, vendi por 950, eu tenho um lucro obtido aqui de 150, tá? É isso que ele quis dizer aqui. Resultado de equivalência patrimonial. O que é isso aqui? Equivalência patrimonial, a gente vai estudar. É uma forma de avaliação de ativos. Por exemplo, empresa A faz um investimento na empresa B, tá? Ela compra 60% das ações, ela se torna controladora. Quando isso acontece, eu tenho que avaliar esse investimento por uma metodologia, que se chama método da equivalência patrimonial, tá? E aqui vai me dar um resultado, é isso que ele quer saber. Esses dois itens vão, de certa forma, aparecer na DFC. E por que eles vão aparecer na DFC? DFC é a demonstração dos fluxos de caixa, então entrada e saída de dinheiro. Aqui, esse lucro que eu obtive na venda do imobilizado e esse resultado que eu obtive no MEP não envolvem entrada nem saída de dinheiro. Não entra dinheiro aqui, é só lucro contábil. Não entra dinheiro aqui, é só lucro contábil, tá bom? Então vamos ver aqui o que isso representa. Olha, quando a gente faz a DFC pelo método indireto, DFC pode ser feita de duas formas, tá? Método direto e método indireto. Nós vamos aprender os dois. Mas no indireto, nós partimos do resultado do exercício e fazemos ajustes, né? Ajustes para quê? Para chegar lá no fluxo de caixa, certo? Os dois itens lá que eu falei, o lucro no imobilizado e o resultado do MEP, são ajustes, tá? A gente desconsidera esses valores por não representarem entrada e nem saída de caixa, tá? Não tem saída e nem entrada quando eu faço ajuste. E aí eu coloquei aqui para vocês uma listinha de quais são os ajustes, tá? A gente vai ter muito disso no curso, eu faço várias tabelinhas, muitos esquemas, muitos resumos, que é para ajudar na fixação. Então, por exemplo, olha, com isso aqui você matava uma questão garantia um ponto que poderia ser essencial para a sua aprovação, tá bom? Então, quais são os ajustes? São esses daqui, ó. Esses são os ajustes, tá? Então, na DFC, do método indireto, eu vou partir do resultado líquido do exercício. De onde vem isso aqui? Isso aqui vem lá da DRE, demonstração do resultado. A última linha é essa aqui, ó. Eu parto do resultado líquido, faço os ajustes. Então, aqui, ó, resultado do MEP é um ajuste, tá? E resultado da alienação do imobilizado, ó, também é outro ajuste, tá? Aqui ele citou esses dois. Tem mais desses ajustes aqui, ó. Depreciação, também é uma despesa que não envolve caixa. Variação cambial, não envolve caixa. Despesas financeiras que não foram pagas, não envolveram caixa. E receitas financeiras que não foram recebidas, não envolveram o caixa, tá bom? Vamos em frente. Então, aqui a resposta para a gente, ó, as alternativas que eu tinha, eu fico com a letra C. Os itens citados são ajustes do resultado na elaboração da DFC, ok?
Vamos para mais uma aqui, questão de número 2. Então vamos lá. Na elaboração da DVA, essa é outra demonstração. Então, ó, olha só, DFC e DVA são duas demonstrações novas. Quando eu digo novas, eu quero dizer que elas são lá de 2009, tá? Começaram a ser exploradas em 2009 e 2010. Elas vieram lá no processo de convergência, não existiam antes de 2008 e 2009, tá? Então, elas ainda são as menininhas dos olhos aí dos examinadores, elas sempre estão sendo exploradas, tá? Então, quando elabora o DVA, as receitas financeiras de juros recebidas por entidades comerciais e o valor da contribuição patronal para a Previdência Social são efetivamente... Bom, o que é isso aqui? Eu tenho que saber classificar, na verdade eu tenho que saber onde dentro da DVA lá um quadrinho, onde entram esses itens aqui. Como que eu vou saber isso aí? Não tem jeito, gente. Você tem que estudar a estrutura da DVA, sim, tem que estudar. Tem que estudar, tem que saber ela de cor. Infelizmente, essa você tem que saber. E eu vou colocar aqui para a gente depois, você vai lá, olhando a estrutura da DVA, você vai ver dois itens lá, que são os que o examinador citou, tá certo? Então, ó, uma receita de juros de entidade comercial é um valor recebido em transferência. O que significa? Qual é esse conceito aqui? É um valor que outra entidade teve que pagar para mim, mas não foi por conta da atividade dela, tá? Foi porque ela devia juros para mim por algum motivo. Isso aí chama-se valor em transferência, tá? E perceba que ele colocou que é uma entidade comercial. Se isso aqui fosse uma entidade financeira, né? Uma entidade financeira, o que a entidade financeira faz? Ela empresta dinheiro e toma juros. Juros para ela é receita operacional. Então ela não vem aqui como valor recebido em transferência. Tem outra classificação. Ela é simplesmente receita, tá? De serviços prestados. E bom lá, contribuição patronal é uma distribuição. O que é contribuição patronal? Por exemplo, é o INSS que o empregador paga para o Estado, certo? E distribuição por quê? Porque de tudo aquilo, o que a DVA faz? Ela põe o valor gerado, tá? Como que eu recebo receita, como que eu gero riqueza, e põe o distribuído, para onde vai essa riqueza que eu gerei, tá? Essa é a DVA, tudo bem? Vamos ver aqui, ó, isso aqui é a DVA, tá? Essa aqui é a DVA. E você tem que saber, tá? Já pode guardar esse quadrinho aqui e andar com ele para cima do baixo. Então, para cima e para baixo, ou coloca embaixo do seu braço também. Vamos lá. Receitas, tá? É o primeiro item. Aí tem lá, venda de mercadoria, outras receitas, blá, 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 blá. E aqui, inclusive, a famosa PDD ou EPCLD também, tá? O que é isso, professor? Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosas, tá? Antigamente chamava PDD, hoje chama-se EPCLD. Expectativa de perdas com clientes de liquidação duvidosa. O que é isso? Quando eu tenho uma carteira de duplicatas a receber, eu tenho um X% que eu sei que eu não vou receber, então eu faço isso daí. Aqui, claro, vai ser descontado. Depois vocês fazem lá para ver que tem a forma de fazer a continha, tá? Aqui isso aqui entra, eu abato isso aqui, porque assim eu presumo que eu não vou entrar, tá bom? Aí tem os insumos que eu adquiri de terceiros, tá? Eu vou ver aqui quanto que custou, os materiais, as despesas de energia, tá? O que eu perdi, etc. e outras. Com isso eu tenho o valor adicionado bruto, quer dizer, tudo que entrou de dinheiro menos o que eu gastei, o que eu vou perder, é o valor adicionado bruto. Aí eu tenho aqui depois depreciação, tirando a depreciação eu fico com o valor adicionado líquido, tá? Sempre, depreciação, amortização e exaustão me deixa no valor líquido, tá? E aqui o valor recebido em transferência, olha lá a receita financeira, ó. Valor recebido em transferência. Se fosse uma entidade financeira e não uma comercial, estaria onde? Estaria aqui, ó. Venda de serviços. Venda de serviços, sim, emprestar dinheiro é prestar um serviço. A receita desse serviço é a receita de serviço, tá? Aí eu chego no valor adicionado a distribuir, depois vou para a parte da distribuição. E aí vão lá, eu gasto com pessoal, gasto com impostos, taxas e contribuições, que é o caso ali do INSS patronal, gasto pagando, remunerando capitais de terceiros, ou pagando juros, aluguéis e outras, e gasto remunerando meus capitais próprios, né, dividendos, lucros, etc. Tá bom? Enfim, a estrutura a gente vai estudar ela, vamos fazer bastantes questões e vocês vão ter isso aí na ponta da língua no final do curso, tá? Mais uma questão aqui, número 3. Com relação às assertivas, tal, pode-se afirmar que... Bom, aqui ele está trazendo algumas
algumas assertivazinhas sobre o quê? Ele está falando sobre investimentos, tá? Vamos analisar uma de cada vez? Isso aqui, ó, preste atenção nessa questão que tem caído bastante e todas as bancas estão explorando, tá? Vamos lá, vamos analisar diretamente as assertivas. Vamos começar por isso aqui, mais um quadrinho que está na nossa aula, ó. Quando eu falo em aplicações e instrumentos financeiros, é um tipo de investimento, e lá, quem que é isso aqui, professor? Inventou? Não, mesmo. Isso aqui está no CPC, certo? De novo, CPC tem um pronunciamento que fala sobre isso. Tá? E também está na Lei 6404, que ela diz como que deve ser tratado cada um desses itens. Então, se for um investimento destinado à negociação, eu avalio por valor justo. O valor justo é uma forma de avaliação, a gente vai estudar. A contrapartida dessa avaliação é no resultado e os meus dividendos vão para o resultado, certo? Se ele for do tipo disponível para venda, eu também avalio pelo valor justo, mas a contrapartida da avaliação é em ajuste de avaliação patrimonial, famoso AAP, tá? Os dividendos também vão para o resultado. Se for do tipo mantidas até o vencimento, eu avalio de outra forma, custo de aquisição ou mercado, dos dois o menor, tá? Olha só, gente. Ó, vamos fazer uma paradinha aqui. Essa frase aqui aparece em vários momentos na Lei 6404 e dentro do CPC, tá? O que é essa frase aqui? Isso aqui é o princípio da prudência. Não existe mais, mas continua assombrando a nossa vida. Olha aqui. Se eu tenho dois valores aqui válidos, ó, o custo de aquisição ou o valor de mercado, certo? Eu estou falando de um ativo, vou pegar o menor, tá? É o princípio da prudência. Não existe mais? Não existe, mas continua vivo, tá certo? A contrapartida da avaliação é no resultado e os dividendos também vão para o resultado. Dito isso, vamos ver aqui, ó. Os ativos não circulantes mantidos para a venda, né, devem ser depreciados normalmente até a data da venda e os encargos, se verificados, serão reconhecidos como custo de operação e contrapostos aos ingressos de caixa. Tudo errado isso aqui, ó, errado. O ativo não circulante mantido para venda é um investimento, tá? Deve ser avaliado a valor justo com contrapartida em ajuste de avaliação patrimonial, tá? Isso aqui tá lá naquele quadrinho que a gente acabou, tá? De ver. E com aquele quadrinho, que vocês devem também imprimir e estudar, você resolve muitas questões, ok? Vamos lá, número 2. Não circulante mantido para venda, uma vez identificado, deve estar disponível para venda imediata, nas condições em que se encontram, desde que a recuperação do seu valor seja firmemente atrelada à geração de caixa por uso contínuo. Bom, besteira de novo, tá errado. O mantido para venda não precisa estar disponível para venda imediata, tá? Os que estão disponíveis para venda imediata são os mantidos para venda imediata. O mantido para venda, eles foram infelizes na escolha dos nomes, mas o mantido para venda é para a venda futura, tá? Destinados para negociação imediata, né, são outra classe, tá? Voltando aqui, ó, negociação imediata, venda futura, é mantidos para venda, tá? E mantidos até o vencimento, tá? Se for esse aqui, simplesmente dizer que é mantido para venda, não dá para você classificar como negociação imediata, tá? A questão sempre vai trazer um elemento a mais, ok? Terceiro, a última assertiva aqui, errada também. No balanço patrimonial, os mantidos para venda e os passivos a eles relacionados devem ser compensados e apresentados em um único montante. Errado. Compensação, não pode haver compensação no balanço patrimonial, a não ser em casos expressamente autorizados, e esse não era um deles. Então, o que é compensar, né? O que é compensar? Compensar, o que ele falou aqui, ó, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um ativo mantido para venda no valor de 100. Tem umas despesas relacionadas a ele no valor de 10, tá? Vou apresentar no meu balanço patrimonial o valor de 90. Não, senhor, não vai não. Você vai apresentar 100 e vai apresentar passivo de 10, tá? E quando que pode compensar? Não é o caso de explicar aqui hoje, mas há alguns momentos em que se faz compensação. Ela é expressa, tá? A gente vai estudar quais são os itens em que é expressamente permitida a compensação, porque também as bancas gostam de explorar esse ponto aí, tá ok?
Vamos em frente aqui, ó. Então a gente ficou com a letra D, todas estão erradas, tá? Vejam que é uma questão de fiscal da Receita Federal e você matou ela com um simples quadrinho. Vamos lá, questões 4 e 5, 6, a gente vai resolver no curso, tá? Também estão resolvidas no material que eu falei para vocês. Elas tratam sobre o quê? Tratam-se sobre análise das demonstrações contábeis, tá? Eu resolvi tirá-las porque são simplesmente cálculos e decoreba de fórmula, tá? Mas eu explico lá como faz. Ah, vou precisar estudar análise? Sim, senhor, vai precisar estudar. Temos 2 aulas sobre isso, porque sempre cai. Professor, eu preciso estudar 2 aulas para garantir 1 ou 2 pontos? Precisa sim, porque 1 ou 2 questões são 2 ou 4 pontos, porque contabilidade vale 2. Aliás, gente, contabilidade é o maior peso da prova da Receita, tá? São 20 questões de peso 2, então são 40 pontos, tá? Percentualmente lá, já não lembro agora, fiz a conta outro dia, mas é muito, acho que dá 26% da prova, não sei. Mais ou menos isso. Enfim, tem que estudar. Então eu vou perder um dia estudando uma aula e outro dia estudando outra aula e fazendo exercício para ganhar isso aqui em cima, 2 ou 4 pontos, não precisa nem ser 4, 2 pontos, tira 1 ponto, tira você da prova, tá? Tira você do cargo. Então você tem que garantir tudo bem? É claro que você vai passar dias e dias estudando coisas que o examinador não vai escolher, mas e daí? Ninguém é o sabichão para saber o que é, né? Aqui, ó, folha de pagamento. Desde 2009, toda a prova da Receita Federal cai. Uma questãozinha sobre isso, tá? E não só da Receita Federal. Provas de contador em geral da ESAF sempre exploram a folha de pagamento, tá? É uma coisa muito simples e as pessoas patinam e perdem o ponto de bobeira. Isso aqui é uma coisa que vocês vão estudar uma vez e acabou o problema. Em 5 minutos você resolve isso tudo e em 30 segundos você faz a questão. Então vamos lá. Companhia pagadora extrai os seguintes dados: salário, INSS, blá blá blá, enfim. Imposto de renda. Pode-se afirmar que o total ser apropriado com despesa do período é? Como é que a gente faz isso? Ó? É simplesmente aprendendo isso aqui, tá? Eu tenho esses itens aqui. Você tem que ver quem suporta o quê, tá? O quem paga o quê. Assim a gente pode responder. Gente, isso aqui não tem, tá? Desculpa, não tem aqui assento. Assim podemos responder em qualquer questão quanto é a parte de cada um dos envolvidos. O que as questões pedem? As questões sempre vão pedir para você. Qual que é a despesa da empresa? Quanto que é o valor do empregador ou quanto que é a parte do governo? É só isso que eles pedem. Qual foi a despesa de folha de pagamento do período X da empresa tal? Blá. Aí joga um monte de item lá e você tem que saber classificar. Por exemplo, salário é despesa da empresa. 13º é despesa da empresa. Férias e 1/3 adicional de férias, despesa da empresa. INSS, parte patronal, despesa da empresa. Fundo de garantia, despesa da empresa. INSS, parte trabalhador, é do empregado, na verdade, vai sair dele. Imposto de renda, é do empregado. Eventualmente, se tiver um consignado aqui, é do empregado. Salário família, é do governo. Salário maternidade, é do governo. Licença maternidade, é o governo que paga. É a empresa que paga salário família? Não é. Como que é o mecanismo? Não interessa estudar aqui, mas não é o governo, não é a empresa que paga, é o governo, tá? A empresa, na verdade, o governo não paga. Na verdade, a empresa paga menos, mas isso diminui a despesa dela e é descontado lá na guia do INSS a pagar, tá? É um ônus suportado pelo governo, enfim. É isso que você tem que saber para acertar as questões do folha de pagamento, tá? E aí a gente faz o quê? A gente classifica, ó. Lá tinha, ó, contribuição patronal, é do empregador, tá? O fundo de garantia é do empregador. Salário é do empregador, tá? Esses aqui, auxílio maternidade, salário e família, são do INSS. Imposto de renda é do trabalhador. INSS retido, ó. Como que eu sei se é do patronal ou se é do trabalhador? Aqui, ó, contribuição patronal é da empresa. Retido por quê? Porque a empresa reteve. Reteve de quem? Do trabalhador, é ele que está pagando, certo? Então, o que queríamos saber aqui? Ó, despesas a cargo do empregador. Eu somo aqui, pronto. Certo? Aqui isso que eu já expliquei para vocês. 472 é a nossa resposta. Ok? Ficamos aí com a letra B. Mais uma seguindo aqui, questão de número 8, importantíssimo, gente. Valor recuperável é um negócio que está caindo em tudo quanto é prova, tá? Teste de recuperabilidade, isso aqui está lá no CPC 01. Quem tiver tempo já pega e já vai lendo, olha.
que são esses pronunciamentos? A gente tem uns 48, acho, 47 pronunciamentos já, tá? Cada um deles tem de 70 a 80 folhas, páginas. É horrível isso aqui, é um negócio chato. O que eu faço? No curso eu trago para vocês os principais pronunciamentos, todos que são mais exigidos, tá? E eu dou uma limpada, eu trago os principais itens e explico para vocês, ó, isso aqui é assim, 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 esses são os itens principais. Se vocês quiserem mais informações, se tiverem tempo, vão ao site do CPC, cpc.org.br, peguem o pronunciamento e leiam inteiro, tá? Eu não recomendo, principalmente na reta final, né? Claro, não estamos na reta final ainda, então se você tem muito tempo e está começando agora, pega o CPC 01 e vai lendo. Não vai entender muita coisa do que está lá, mas com a aula você vai matar isso aqui brincando, tá? Ou então faça o curso primeiro e leia os CPCs depois, vai ficar muito melhor para vocês, tá certo? Mas prosseguindo aqui na questão, de acordo com a redução do valor recuperável, tá? Vamos ver o que ele vai falar aqui. A esta técnica estão sujeitos à aplicação desse processo todos os ativos. Bom, tá feio isso aqui, né? Mas não foi o professor que escreveu não, tá? Isso aqui foi o examinador, a coisa feia. A esta técnica estão sujeitos à aplicação, coisa feia, né? Sobrou coisa aqui, mas enfim, o que ele diz é o seguinte: estão sujeitos à aplicação desta técnica todos os ativos sem qualquer tipo de exceção. Isso aqui está errado, por quê? Porque existem exceções, tá? Isso aqui a gente chama de teste de recuperabilidade. Recuperabilidade, certo? Ou impairment test, tá? O professor está falando bonito. Não, isso aqui eu não estou falando não, porque na norma, embora os CPCs tenham sido traduzidos, o impairment, esse termo continua dentro da norma, tá? Então eu tenho que falar para vocês saberem o que era. Então falou em teste de recuperabilidade, impairment test, perda por recuperabilidade, redução ao valor recuperável, é o CPC 01, tá? E temos exceções. Ele se aplica a quase todos os ativos, mas não a todos, e temos exceções. Esse tipo de procedimento é aplicável somente aos ativos intangíveis e aos resultantes de contratos de construção. Errado. Primeiro, não é só aos intangíveis, a gente vai ver depois. E não se aplica. Contrato de construção é uma exceção, tá? Professor, por que não se aplica? Não se aplica porque eu tenho depois um outro CPC que trata só de contrato de construção, tá? Pode-se afirmar que apenas aos ativos resultantes de contratos de construção já está errado, porque não se aplica. E aqueles sujeitos à aplicação do valor justo, como os ativos biológicos, são passíveis de aplicação. Bom, de novo eu quero dizer que o cara que escreveu isso aqui escreveu muito mal, né? Até a professora Júnia pode ver isso aqui e ver que tristeza, professora Júnia, professor Macarrão aí. A ESAF escrevendo errado nas alternativas. Anula a questão? Não, não anula. ESAF pode tudo. O fato de estar mal escrito não vai anular jamais. Mas enfim, contratos de construção não estão sujeitos, ativos biológicos não estão sujeitos. Então também está errado, tá? Letra D. Tem como objetivo assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por valor maior do que o passível de ser recuperado por uso ou por venda. Perfeito. Essa é a definição da finalidade do teste de recuperabilidade, né? O objetivo dele é assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente pelo valor maior do que aquele que pode ser recuperado, usando o ativo ou vendendo o ativo, tá bom? Obviamente aí deve estar errada, não é aplicada aos imobilizados, errado, porque é aplicada, ela é aplicada, tá? Então, no imobilizado, está sujeito à depreciação? Sim. Amortização e exaustão? Sim, em alguns casos, tá? Cobrem divergência? Sim, mas também se aplica o teste de recuperabilidade, tudo bem? Vamos em frente então. Bom, aqui eu já comentei lá, esses são os comentários que eu fiz, tá? Ok? Só para a gente acompanhar. E aqui eu pus um resuminho, mais uma coisa que a gente vai encontrar lá na aula. Então, o que acontece? Para chegar a isso aqui, eu tenho que ver CPC 01, tá? Tem que ver 6404, 76, né? Opa! E tenho que ver vários outros CPCs específicos, tá? Então, estudando tudo isso aí, eu fiz esse resumo para vocês. Não se aplica. Onde eu não aplico em estoques, não aplico em construção, ativo fiscal diferido, benefícios a empregados, ativos financeiros que tenham CPC próprio, tá?
propriedades mensuradas, propriedades de investimento mensuradas a valor justo, ativos biológicos, né? Direitos contratuais de companhias de seguro, tá? Ativos mantidos para a venda. Por que não aplica? Por que não aplica aqui, gente? Nos disponíveis para a venda, né? Porque eu aplico o nosso quadrinho, certo? Aqui aplica o nosso quadrinho, tá? E aplica-se a todos os demais. Quer dizer, se não estiver naquela lista, aplica-se ao restante. Inclusive alguns que o examinador gosta de dizer que não aplica para pegar você. Controladas e coligadas utilizam o MAP. O fato de utilizar o MAP afasta o teste de recuperabilidade? Não. Certo? Continua aplicando. Empreendimentos controlados em conjunto utilizam o MAP. Afasta o teste de recuperabilidade? Não. Ativos do valor justo, incluído imobilizado e intangível. Aplico imobilizado e intangível. Aqui eu tenho depreciação, aqui eu tenho amortização. Intangível é um negócio complicado, reconhece, não reconhece, enfim, você vai ver. Não, só por causa dessa bagunça eu vou afastar? Não, eu vou aplicar. Tá? Inclusive tem o ativo intangível sem vida útil definida, que cai muito na prova. Sem vida útil definida, né? Eu aplico anualmente, certo? Teste de recuperabilidade, ok? Vamos lá, então, aqui a gente ficou com a letra D, a nossa resposta, tá? Questão de número 9, vamos ver aqui. A companhia Mamoré vende a prazo por 15 mil um imobilizado, cujo valor de registro é de 140 mil. E a depreciação acumulada até a data da venda era de 126 mil. Para registrar esse evento, a empresa deve fazer o quê? Bom, aqui ele dá uns lançamentos. Eu vou debitar não sei o que no imobilizado, contabilizar um crédito não sei aonde, blá blá blá. Bom, vamos ver como que a gente resolve essa bagunça aqui. Então, eu tenho uma companhia que vendeu um imobilizado por 15, tá? Estava reconhecido por 140, com depreciação acumulada de 126. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho meu balanço patrimonial aqui, ó, certo? Isso aqui é o BP. Ativo, passivo, certo? Aqui eu tenho PL, ok? Aqui eu tenho o circulante e o não circulante, tá? Dentro do não circulante eu tenho o imobilizado, certo? E esse imobilizado especificamente estava lá, eu comprei por 140, tá? Eu tinha já despesas de depreciação de 126. A depreciação vai diminuindo o valor do ativo a cada período. Então, o valor dele, contábil, era 14, certo? Se o valor era 14 e eu vendi por 15, né? Lembra que a gente fez um parecido agora? Esse aqui é o valor contábil, né? E eu vendi por 15. Qual é o resultado na venda do imobilizado, né? É um lucro de 1.000, certo? Mas nós não temos essa opção entre as alternativas. E agora, professor? E agora a gente vai ver o que a Exaf aprontou aqui, tá bom? Vamos lá. Verificando a situação do saldo da conta de imobilizado desse ativo antes da venda. 140 mil era o valor de registro. 126 mil uma conta de depreciação acumulada, é uma conta que a gente chama de retificadora, por quê? Porque ela retifica o valor, ela reduz o valor, ela também é chamada de redutora, tá? Fiquei com um valor contábil de 14 mil, certo? Na venda por 15 mil, o que eu faço quando eu vendo esse ativo por 15 mil? O meu lançamento é o seguinte, eu debito contas a receber, porque eu vendi a prazo, tá? Direito de receber 15 mil. Eu credito 14 mil no imobilizado, para quê? Para dar baixa nesse saldo aqui, esse saldo aqui é devedor, né? Então eu acredito para zerar, tá? Tudo zeradinho aqui. A gente vai aprender os lançamentos depois. E eu fico lá com 1.000. O que esse 1.000 é? Receita de ganho na venda, que vai para o meu resultado, né? Que vai se transformar em lucro, que vai aumentar o meu PL, certo? R$1.000, tudo bem? E por que não tem essa alternativa lá entre as questões? Porque a Exaf fez coisa errada. Ó, as letras A, C, D e E não podem ser consideradas certas em hipótese alguma. Tá? Em hipótese alguma. O lançamento da letra B é o único coerente. Contudo, o valor está errado. O ganho foi de 1.000 e não de 15 mil. Tá? Cabia recurso, mas a banca não alterou e nem anulou. Tá? Vamos ver?
Letra B. Qual é o lançamento? Um crédito de 15 mil em ganhos com venda. A gente fez aqui. Eu tenho crédito em ganho com venda, certo? Mais de 1.000. E a banca pôs 15 mil. Então essa aqui é a resposta deles, mas com ressalva. Por que estão erradas as outras? Vamos ver o lançamento que eu fiz aqui de novo? Como é que foi que eu fiz? Eu fiz um débito, né? De 140, contas a pagar, né? Eu fiz um crédito de 126 no imobilizado, para dar abaixo, certo? Eu fiz um crédito de 1.000 em receita de vendas, certo? Receita de vendas ou ganho de vendas, enfim. Vamos lá. Débito de 140 no imobilizado, não é, certo? Não é de 140, por quê? Porque é crédito e porque é 126. Besteira isso aqui, tá? Débito de 14 na conta de resultado, não é. Porque quando eu debito conta de resultado, eu estou perdendo. E aqui eu ganhei. Então eu tenho que acreditar e não é 14, é 1.000. Crédito de 126 na depreciação acumulada, não é, né? A depreciação acumulada já estava lá. Ela já estava com esse saldo. Esse saldo vai ocorrendo ao longo do tempo. Eu não vou fazer isso no momento da venda, tá? Tá errado. Débito de 140 em perdas com imobilizado. Não, eu não perdi 140. 140 é o valor que eu vendi e eu não perdi nada. Na verdade, eu ganhei nessa operação. Aqui a banca pôs que teve um ganho de 15 mil. Gente, ela não ganhou 15 mil. Valia 14, ela vendeu por 15. Ela ganhou 1, certo? Não foi alterado esse gabarito, até onde eu sei, tá? Vamos lá. Aqui tem dados para questões de número 10 a 12. Nós vamos fazer a número 10, tá? 11 e 12 depois estão lá nos materiais para vocês. E vamos ver o seguinte, ó. A companhia XYZ apresenta o seguinte fluxo de duplicatas. Duplicata 1 vai vencer daqui a 30 dias 1,5 milhão. Para vencer em 60 dias 1,5 milhão. Para vencer em 90 dias 1 milhão. Nessa ocasião ela contrata uma operação de desconto. Taxa de 8%, taxa administrativa 5%. Vamos ver como é que a gente resolve essa encrenca aqui, ó. Aí ele vai, o que vai acontecer? Ele quer saber qual é o lançamento, como sempre. A gente tem que saber. Então a gente tem que primeiro aprender os lançamentos, tá? A gente vai fazer isso aí no curso, tá? Onde entra débito, onde é crédito, que conta que eu mexo, que eu não mexo. Depois a gente vai avançando. Essa questão aqui estaria lá para o final do curso. Já a gente tem uma aula que trata só de operações financeiras, tá? Mas tudo bem. Os juros, né? Ele tem aqui... Eu cortei os zeros aqui para facilitar, né? Mas é 1,5 milhão a 8%. 1,5 a 16, porque são 2 meses, e 1 milhão a 24, porque são 3 meses. Tá? Então, eu tenho 600 mil de juros, tudo bem? Juros simples. Tá? Nem sei se ele falou lá no enunciado, mas... juros simples, ele falou. Se for falado que é simples, ou se não for falado nada, a gente aplica o simples, tá? Só usaremos o composto se a banca citar que são compostos os juros, tudo bem? Então, a taxa de administração é 5 mil. Como que eu lanço isso aqui de acordo com a ESAF? Ó, a ESAF colocou o quê? Um débito em caixa, porque é o dinheiro que vai entrar. Tá? Como que eu acho esse valor? Eu somo tudo que vai entrar. Né? Eu pego lá o valor das duplicatas, desconto os juros e desconto a taxa. Né? Por exemplo, eu tenho 3, 4 milhões, né? Menos os 600, menos os 5, vai dar isso aqui. Isso aqui é o que o banco vai dar no meu caixa. Tá? Eu tenho uma despesa com taxa, no valor de 5 mil. Tenho juros a incorrer, que a ESAF sempre classifica os juros como despesa antecipada. Não estranha, a gente vai ensinar a aprender o que é uma despesa antecipada. A despeito do nome de despesa, isso aqui é um ativo, tá? A gente vai aprender por quê. E lá, finalmente, duplicatas descontadas, conta do passivo circulante. Pelo menos isso aqui dava uma encrenca danada, a ESAF já sedimentou esse entendimento aqui, tá? E ela lançou isso aqui e deu como certo. Bom, o valor dos juros, né, não vai ser creditado na conta do cliente, tá? É o que eu falei, a gente tirou lá. E também vai ser descontada de imediato a taxa administrativa, tudo bem? Quanto aos juros, não vão direto para a despesa, em atendimento ao princípio da competência. Por quê? É uma despesa de juros. Eu paguei já todos os juros ali, certo? Mas eu não posso lançar aquilo como despesa. Então, ela fica como eu paguei antecipadamente a despesa e vou reconhecer essa despesa com o passar do tempo.
Então são 3 meses, no primeiro mês eu pego e reconheço a despesa relativa àquele período, no segundo mês aquele período, no terceiro mês aquele período, tá? Fizemos, quer dizer, vocês não fizeram ainda, mas a gente resolve vários exercícios, porque quando chegar aqui a gente vai estar no final do curso já, nos quais fica claro que ESAF contabiliza juros a incorrer como conta de despesa antecipada no passivo. Isso aqui é um posicionamento da banca e não está errado, tá? Não está de todo errado. Deveria ficar no passivo lá embaixo da... Enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Então, colocando isso aqui no ativo, né? O ativo circulante aumentou no valor que entrou no caixa, mais o valor da despesa antecipada, tudo bem? E as demais estariam erradas. Entenderam por quê? Eu não falei, eu tive um crédito no caixa, no valor de 3.395, certo? Que o banco me deu. O banco ficou lá com, quanto ele ficou lá? 4 milhões de duplicata. Entregou esse dinheiro para mim. 5 foi de taxa e 600 foi de juros. Onde está esses juros? Também está em crédito no ativo. O valor de 600 lá no despesa antecipada, certo? Então, se eu for olhar só o meu ativo, ele aumentou nesse total desse valor aqui, ok? Mas a questão foi anulada, né? Foi anulada. Essa aqui a ESAF anulou. A resposta que eles deram foi essa daqui, tá? Não está errado de acordo com o padrão deles, mas foi anulada, vamos ver por quê. Provavelmente porque aceitou-se o entendimento de que, sendo a conta de duplicatas descontada uma conta do passivo, isso aqui a ESAF já aceita, ela é do passivo, a despesa de juros a incorrer deveria aparecer no passivo, retificando essa conta, o que contraria o entendimento majoritário da ESAF até o momento dessa prova, tá? O que é isso? Temos lá ativo, passivo, duplicata descontada. Isso aqui deu uma briga feia, a ESAF jogava para cá sempre, no começo era aqui, as normas diziam que era aqui, retificando, mas não é mais, hoje é aqui. ESAF até em 2012 fez 2 questões, uma colocando aqui e outra aqui, tá? Não anulou nenhuma das duas, era uma de analista e uma de auditor. Enfim, é aqui. Como os juros, o que acontece? Quando você tem um item do passivo e tem juros a transcorrer, eles ficam aqui, tá? Eles não ficam aqui. Por isso que a ESAF anulou essa questão, certo? Porque a conta de despesa antecipada, juros a transcorrer, juros que não foram reconhecidos como despesa financeira, porque estão esperando para serem apropriados em atendimento ao regime de competência, não foi aqui, foi colocado aqui, que de fato é o lugar correto de acordo com a norma para colocar. Embora seja o local correto deixá-los no passivo, contraria o entendimento da ESAF, tá bom? Nesse caso, fazendo isso, o lançamento seria como? Entrada no caixa do dinheiro, a despesa, tá? Os juros a incorrer do mesmo jeito e no total de duplicatas descontadas. A única diferença, gente, olha só, é que isso aqui deixa de ser uma despesa antecipada no ativo circulante, tá? Que era o entendimento da ESAF, né? Sempre foi, e passa a ser uma conta retificadora do passivo circulante. Por quê? Se duplicata descontada é do passivo circulante, os juros que eu vou reconhecer por conta do desconto dessas duplicatas também vão ficar no passivo circulante, para facilitar, inclusive, a visualização na publicação do balanço patrimonial, tá? Porque eu tenho aqui duplicata descontada e logo embaixo dela eu tenho juros a transcorrer, certo? Conta. Então, a letra do professor Marcelo é horrível, tá, gente? Juros a transcorrer. Aqui, tudo bem? Beleza. Então, aqui foi anulada, mas a resposta aqui era a letra C, tá? Gente, dúvidas, a gente está com o tempo apertado, não vou poder responder no chat, que eu tenho aqui para a próxima apresentação, mas vocês podem lá mandar as dúvidas para mim, ou lá no site, no fórum, você adquire o curso, ou entra no Facebook lá, tá? Aqui, ó, endereço do professor Marcelo, e a gente vai, tá bom? Bons estudos, tá bom? Vamos que vamos!